A paz do Senhor, igreja. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Confesso que eu me emocionei com o hino da Quadrangular, porque meu pai se converteu na igreja Quadrangular. Eu tinha 7 anos de idade, isso faz 40 anos atrás. E eu lembrei de cabeça alguns trechos do hino, de quando eu era menina. Que bênção, que legado lindo e abençoado, né? Que essa igreja tem. Meu nome é Luciana Rios, eu tenho um ministério chamado Luvidança nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, com mais de 100 mil seguidores no YouTube, 68 mil no Instagram. Deus tem usado muito a nossa vida, não só através da dança, mas através de tudo que temos vivido com Ele. E divulgado nas redes sociais, tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E tem me levado para todo lugar do Brasil e Estados Unidos, o começo do ano passado. Oh, Jesus, começo do mês passado. Final de semana foi tão intenso que a gente fica cansado e a mente falha às vezes. Mas o Senhor tem sido bom demais. Tem feito grandes coisas. E é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, compartilhar da palavra do Senhor e daquilo que Ele trouxe para vocês. Não vem de mim, mas vem dele, creia. A palavra de hoje vem do céu para o seu coração. Amém? Eu tenho 47 anos, sou presbítera na minha igreja. Sou casada há 25, fiz bodas de prata esse ano. Tenho 2 filhos de 20 e 17. E já estou nesse ministério com dança há 22. Então faz um bom tempo já, né? E o Senhor tem nos dado uma visão a respeito disso e nós temos falado, ensinado e pregado no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Amém? É um privilégio estar aqui com vocês, irmãos. Abra seu coração e receba do Senhor nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Romanos 8:37. O que o Senhor pediu para falar com vocês aqui nessa noite é sobre identidade. A nossa identidade. E é um assunto que é muito urgente nos dias de hoje, porque muitas pessoas não sabem quem são. Ficam se perguntando, né, qual que é a minha razão de vida, quem sou eu, o que Deus espera de mim, ou por que eu estou aqui. Não é? Eu já tive essa dúvida, eu já fiz essa pergunta algumas vezes há um tempo atrás. Ou qual é o meu ministério? Eu quero servir ao Senhor, eu estou na casa do Senhor, mas eu não sei nem qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, porque eu não sei quem eu sou em Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não tenho certeza, sou cheio de dúvidas. Primeiro, nós precisamos saber quem nós somos em Deus, para depois entendermos quem Deus quer que nós sejamos e o que Ele quer que nós fazemos a partir de quem somos. Se você não sabe quem você é em Deus, o porquê que você está aqui, qual o propósito que Deus te criou e te colocou nessa terra, você nunca vai conseguir encontrar o teu verdadeiro chamado. O teu chamado genuíno em Deus. Todos nós estamos aqui com uma missão, amém? Somos missionários, amém? Estamos no mês de missões e somos missionários. Cada um Deus vai levantar de uma forma para fazer missões. Cada um de nós. De acordo com o nosso talento, a nossa aptidão. O Senhor colocou dentro de mim e de você um talento diferente. Uma aptidão diferente. Algo que só você sabe fazer melhor do que o outro. De uma forma ímpar. De uma forma especial. E é aí que Deus quer te usar. E é dessa forma que Deus quer te usar. Mas nós precisamos saber o nosso lugar e assumir o nosso lugar. Que muitas vezes nós temos medo de assumir o lugar que Deus tem para nós na nossa identidade. E uma das coisas que faz parte da nossa identidade está em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, uma característica da sua identidade, quem você é vencedor. Vencedora, porque Ele já nos fez assim na cruz. E às vezes nós ficamos olhando para dentro de nós ou para nós mesmos e nos achamos coitadinhos, né? E fica, ai vida, ó azar, ó eu, ó isso, ó aquilo, olha o que eu estou passando, que eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Obrigada, irmã.
Porque eu não mereço passar isso, eu não mereço isso que eu estou passando, ó vida, ó azar. E murmura, e reclama, e não assume o seu lugar de pessoa mais do que vencedora em Cristo. Nós precisamos assumir a nossa identidade, assumir o nosso lugar. Se eu não tivesse essa convicção de quem eu sou em Cristo, de quem Ele me fez naquela cruz, eu não estaria aqui hoje falando com você. Sabe aonde eu estaria? Deprimida na minha cama, tomando um monte de remédios, não sei. Há 5 anos, meu marido foi diagnosticado. Nós fizemos bodas de prata recentemente, dia 24 de outubro. 25 anos. Mas há 5 anos ele foi diagnosticado com uma doença terminal, que se chama ELA, esclerose lateral amiotrófica. Quem conhece? Quem já ouviu falar? E é uma doença neurológica, irmãos, que não tem cura e não tem razão. Eles não sabem o motivo ainda. Está tudo em estudo, em pesquisa, e não tem o que fazer. Quando ele foi diagnosticado, a médica falou assim: olha, eu tenho uma medicação só para essa doença no mundo que vai te dar uma média de 3 meses a mais de vida. Só. E o que você pode fazer é fazer tratamentos e cuidados para deixar a sua vida um pouco melhor. Paliativos, né? Agora é só cuidados paliativos para deixar a sua... Não, eles não falam vida, né? Eles não falam vida mais. Porque é um luto lento, irmãos. Você recebe uma sentença de morte lenta. O paciente que é acometido a esse diagnóstico, ele vai atrofiando aos poucos. Ele vai parando de andar, parando de falar, parando de comer. Os neurônios motores, eles vão morrendo lentamente. E os neurônios motores, eles mandam os sinais para os músculos. Então, para mim mexer esse dedo aqui, ó, é o meu cérebro que está mandando o sinal através do neurônio motor, que trabalha na parte motora do meu corpo. A minha mão só abre e fecha porque o meu cérebro está mandando esse sinal. E se o meu neurônio motor morrer, não tem mais esse comando. E se a minha mão não mexer, ela vai atrofiando. Ela vai parando de funcionar e ela vai atrofiando. E isso acontece com o corpo todo. E a tendência é acontecer com os órgãos, né, com tudo a parte exterior, e depois isso ir também para o interior do corpo. Para os músculos interiores. O corpo todo é um músculo, né? São músculos. Pulmão, coração, tudo. Tudo é músculo, tudo depende de neurônios motores. Às vezes a gente não se dá conta disso. Nosso corpo é um milagre. Nosso cérebro é um milagre. É muito complexo. São tantas coisas que a gente passa o dia fazendo as coisas e não percebe a quantidade de milagres que estão acontecendo no nosso corpo. A gente só vai perceber quando perde isso. Quando não consegue mais fazer isso. E quando ele recebeu o diagnóstico, a gente sentou. Ele me chamou e falou: preciso falar com você e vamos sentar. E quando ele me falou isso, ele falou assim: olha, a médica confirmou, depois de uma bateria de exames, que é essa doença. Daqui para frente, e ele sabia um pouco, eu não sabia ainda. Daqui para frente, eu vou parar de andar. Ele estava mancando quando ele descobriu. Ele começou a mancar e tropeçar no próprio dedo do pé. Eu vou parar de andar. Eu vou ter que ir para a cadeira de rodas. Depois eu vou para a cama, que eu não vou mais conseguir ficar sentado. Você vai ter que me alimentar, eu não vou conseguir mais comer sozinho. Você vai ter que me limpar, que eu não vou conseguir me limpar sozinho mais. Eu vou parar de comer, eu vou ter que me alimentar por sonda. Beber água, líquidos por sonda, e vai chegar um dia que eu não vou conseguir respirar sozinho, vou precisar de um aparelho para respirar, através da traqueostomia.
Você não precisa passar por isso comigo. Eu estou te liberando do nosso casamento. Há 5 anos atrás. E ele falava isso, irmãos, chorando. Pensa num homem maior do que eu. Baterista. 30 anos na igreja. Me apaixonei por ele, vendo ele tocar bateria. Meu sacerdote. Falando isso para mim, chorando. Eu comecei a querer chorar. O Espírito Santo de Deus falou, segura, seja forte agora, que ele precisa dessa força. Eu engoli o choro. E olhei bem nos olhos dele. E o Senhor me lembrou do dia do nosso casamento. E eu falei assim para ele, olha, lembra do dia do nosso casamento? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Isso vai acontecer. Eu não vou te deixar. Nós vamos passar por isso juntos. Um dia de cada vez. Nós não vamos pensar no aparelho para respirar agora. Nós vamos pensar na muleta que você vai ter que usar agora. E depois na cadeira de rodas. E depois a gente vai pensar. Basta cada dia o seu mal. Assim como a palavra do Senhor fala, não é? E de lá para cá nós temos lutado um dia de cada vez. Confesso que não é fácil. Não é fácil, é só Deus para sustentar. Então, se nós não soubermos quem nós somos em Deus e tomarmos e assumirmos o nosso lugar, com certeza a gente vai cair. Com certeza, numa situação dessa, eu teria caído em depressão. Ou numa situação dessa, eu teria entregado para os pais. Quantas pessoas chegam em mim e falam, você é nova, você tem a vida toda pela frente. Entrega para os pais cuidar, vai viver a sua vida. E eu falo, não é isso que Deus pediu para mim fazer. Por quê? Porque eu fiz um juramento diante de Deus. Que nós estaríamos juntos, seríamos fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu levo a sério as coisas que eu falo para Deus. Irmão, se a gente não estiver firmado em Deus, a nossa identidade em Deus, não em homens, nem o amor terreno segura uma situação dessa. Nem o amor terreno. É o amor a Deus, é o amor à palavra de Deus e tudo que ela nos fala e nos conduz a fazer e a viver. Porque senão, você simplesmente desiste. E nós temos que buscar tudo o que precisamos em Deus. Tudo. Muitas vezes eu fraquejei. É difícil você acordar e encarar uma rotina dessa. É difícil você muitas vezes não dormir. Há pouco tempo nós temos um home care em casa que ganhamos na justiça pelo SUS. Mas até então, antes de 7 meses, que faz 7 meses, eu cuidava dele. Nas madrugadas, eu não dormia. Eu não tinha cama. Eu dormia ou no sofá, ou num colchonete, do lado da cama hospitalar dele. Porque ele não faz nenhum tipo de barulho. Ele está já numa situação onde só mexe os olhos. A doença avançou muito nesses 5 anos. Se você for pesquisar sobre ela, a média de vida, de sobrevida que eles falam, de um paciente desse, é 5 anos. Ele já está com 5 anos. Ele já está com o aparelho para respirar. Ele não respira mais sozinho. Ele tem um ventilador mecânico ligado à traqueostomia dele. Que se desligar, ele morre. Ele está já nessa condição. Então é difícil de a gente acordar e encarar isso todos os dias. Eu peço ao Senhor todos os dias muita força e muita coragem. Muita coragem, assim como Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. O Senhor me trouxe aqui para te dizer isso. Eu não sei a sua situação, eu não sei o seu problema, eu não sei o seu sofrimento. Deus sabe. E eu estou aqui para te falar que Ele pode te dar tudo aquilo que você precisa, desde que você assuma a sua identidade nele. Desde que você assuma que você é mais que vencedor nele e que você é forte e corajoso nele.
E levante sabendo quem você é. Mesmo que a tua carne, de repente, fala, você não dá conta. Mesmo que o teu emocional comece a fraquejar, você fala, Senhor, socorro. Socorro. Assim como um dia, porque isso envolve muitas coisas, irmãos. Tantas coisas que eu nem posso contar aqui. Envolve família, filhos com crise de ansiedade. A minha casa não é normal. A minha casa tem funcionários de saúde que entram e saem. Pessoas estranhas que entram e saem. Eu não tenho mais sala, eu tenho um quarto de hospital na minha casa. A gente não dorme direito, porque tem um profissional lá hoje 24 horas, né? Então a gente dorme, até brinquei com a irmã que eu estou hospedada. Não, com a pastora Lu, né? Que eu fui dormir de calça e blusa. Ai, você não trouxe pijama? Não, estou acostumada a dormir de roupa mesmo. Porque lá em casa, a qualquer momento, o enfermeiro pode bater na porta e me chamar de madrugada. Então tem que dormir de roupa. Então é uma rotina totalmente diferente. Cama. Faz pouco tempo que eu sei que é uma cama. Quando eu saía para pregar fora, para fazer os congressos, dar as aulas, e eu chegava no hotel ou na casa de algum irmão que ia me hospedar, eu olhava para a cama e falava, obrigado, Senhor, porque hoje vou dormir numa cama. Você já agradeceu pela sua cama? Tem gente que não tem. Por diversas situações. E por mais de ano eu não tinha uma cama. E quando eu viajava para cumprir a obra do Senhor, e eu chegava num hotel e eu deitava numa cama, eu orava. E eu agradecia. Esses dias eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos, também cumprindo o chamado lá. E eu fiquei na casa de algumas irmãs lá nesses 15 dias. E no último dia, antes de voltar para cá, eu gostava de sair de manhã e caminhar, né? Lá é tão gostosa a vizinhança lá. Você parece estar num filme caminhando assim, sabe? Aquelas casinhas com as cerquinhas brancas, com a graminha. Gente, eu estou num filme, né? E eu gostava de tomar café e sair caminhando e orando pela rua. Lá no bairro onde eu estava era muito tranquilo. E no último dia, eu saí caminhar e eu me dei conta que eu ia voltar para a minha realidade. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Não por estar numa outra nação, não por ter conhecido tantas coisas diferentes lá fora, mas por ter tido 15 dias de uma vida normal. Mas por ter 15 dias convivido com uma família normal. 15 dias estado dentro de uma casa normal onde não tem uma cama de hospital, onde não tem enfermeiros. E muitas coisas mais. Teve uma vez, irmãos, que eu estava tão esgotada disso tudo, e eu sempre me desabafo com o Senhor. Eu nunca reclamo. Nunca. Não reclamo. Eu só olho e falo, Senhor, me faça ver os pequenos milagres que o Senhor tem para mim. E Ele me faz ver. Mas teve um dia que eu estava muito cansada, porque, como eu falei para vocês, envolve muitas coisas. Por muito tempo, para ir para o culto, eu tinha que pagar um enfermeiro para ficar no horário de culto, para mim frequentar o culto da minha igreja. Por muito tempo, eu tive que pagar um enfermeiro, um cuidador, para ficar com o meu esposo, para poder ir para o ensaio do ministério, para poder continuar no ministério, para poder ensaiar com o ministério, para poder servir na igreja. E eu queria estar em vários eventos da igreja e eu não conseguia, porque ia ficar muito caro para mim. Então eu pagava só nos cultos e nos ensaios do ministério. Muitas vezes nós podemos vir de graça e a gente não dá valor para isso. E eu ficava na minha casa com o coração apertado. Eu queria estar na igreja, mas eu não tenho dinheiro para pagar um cuidador. Valorize. Valorize. Sirva ao Senhor. Você tem liberdade para servir ao Senhor a hora que você quiser. E muitas vezes nós ficamos em casa. Nós não valorizamos a obra do Senhor e aquilo que Ele tem para nós. Você não precisa pagar ninguém para estar aqui. Venha. Venha mais do que você já vem.
Você é livre. Nada te impede, a não ser você mesmo. E o que vai te impedir, na verdade, é você não assumir a sua identidade. Porque quando você assume, você quer estar aqui. Quando você assume, quando você sabe quem você é em Deus, você quer estar pertinho do Senhor todos os dias. E principalmente na casa dele. Fazendo a obra dele. Aquilo que ele te chamou para fazer. De forma especial que só você pode fazer. Então, se você não fizer, vai fazer falta. O teu jeitinho vai fazer falta. O teu talento vai fazer falta na obra do Senhor. Então, ache sua identidade o quanto antes. O quanto antes. E busque em Deus. Busque em Deus. Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode declarar isso? Erga sua mão e declare: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode viver contente passando necessidade. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode permanecer em pé passando por uma tragédia. Você tudo pode naquele que te fortalece. Eu declaro isso. Muitas vezes a gente olha esse versículo, lê esse versículo e fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Você fala assim: ó, sou vitorioso, eu tudo posso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é na fartura e na escassez, na alegria e na tristeza. Será que quando a gente está triste, passando por alguma situação, em vez de murmurar, a gente fala: tudo posso naquele que me fortalece? Então ele vai me fortalecer para passar por essa situação que eu estou passando, por essa crise, por essa luta, por essa dor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos fortalece. Ele. Eu estava falando que tinha um dia que eu estava bem esgotada emocionalmente e eu peguei o meu carro, eu estava chorando aquele dia, eu não queria mais. Esgotada emocionalmente. Eu não queria mais essa vida. Eu não queria mais não poder ir para a igreja. Eu não queria mais não ter o meu esposo comigo. Porque a gente renuncia muitas coisas. Além de renunciar à nossa própria vida para viver a vida do outro. Hoje eu vivo em parte, porque agora eu tenho um home care que me ajuda lá em casa. Mas eu anulava a minha vida para viver a vida dele, para cuidar dele. E isso é muito desgastante. Só quem cuidou de alguém assim sabe que depende 100% de você. Só. E outra coisa, irmãos, assim como eu falei para vocês, que as pessoas me falavam: vai viver a sua vida, você é nova. Faz uns 4 anos, 3 anos e meio, que eu não sei o que é um abraço, que eu não sei o que é um beijo, que eu não sei o que é um carinho, que eu não sei o que é nada. Nada. E Deus, graças a Ele, tem me suprido de todas as formas. Ele tem me sustentado de todas as formas. Mas chega um dia que você está carente, que você quer um apoio, que você não quer mais aguentar tudo sozinha, que você não quer ser a cabeça da sua casa mais, que você está cansada de todas as formas. E nesse dia eu peguei o meu carro chorando e eu saí para ninguém me ver chorando. Para ele não me ver chorando, senão ele fica pior emocionalmente. Para os meus filhos não me ver chorando. E eu saí com esse carro sem saber para onde que eu ia. E comecei a chorar muito dentro do carro e eu não conseguia orar com as palavras, porque aquilo que eu estava pensando para orar era tão absurdo que eu não conseguia pôr para fora. Eu liguei um louvor no carro bem alto e chorava alto, carro em movimento. E eu comecei a orar em pensamento, porque eu não tinha coragem de falar.
E ali eu comecei a desabafar com o Senhor e falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ou o Senhor leva ele, ou o Senhor cura ele. Levanta ele daquela cama. Ou o Senhor me leva. Pode me levar. Irmãos, foi uma oração sincera. Eu não queria mais suportar o que eu tenho suportado. Falei: Senhor, eu quero estar aí no céu contigo. Eu não quero mais sofrer. Eu quero ir. Pode me levar. Eis-me aqui. Pode me levar. E o louvor tocando no carro. E Deus em silêncio. Assim como faz 5 anos que Ele está em silêncio nesse assunto. Porque a gente já profetizou, a gente já orou, a gente já fez muitos cultos em casa. A gente fez que tudo que os profetas que foram, profetas e missionários que foram em casa mandaram fazer, nós fizemos. Nós fomos para os Estados Unidos em 2019 para ele consultar com a médica especialista mundial na doença. Nada resolveu. E Deus vem falando não, silenciando nesse assunto. E nesse dia Ele silenciou também. E aí esse louvor foi tirando essa agonia, foi tirando essa tristeza. Por isso que, gente, falo mais uma coisa para vocês. O que você tem ouvido? Qual é a sua playlist? Quando você ouve alguma música, é uma música que vem do céu, é uma música que vai te edificar, é uma música que vai te libertar da tristeza, é uma música que vai deixar Deus falar com você, porque foi isso que aconteceu comigo. Se fosse uma música do rádio comum, qualquer música secular, eu tenho certeza que eu não teria tido o final que eu tive nesse dia. A música tocando, esse louvor começou a trabalhar no meu coração, nas minhas emoções. Deus começou a falar comigo naquele louvor. Começou a me acalmar. E eu falei assim: tá bom, Senhor, o Senhor não vai fazer nada não, né? O Senhor não vai fazer, né? O que eu pedi, nem vai levar ele, nem vai curar, nem vai me levar. Então tá bom. Tudo bem. Só me dá mais força. Só me dá mais força para conseguir suportar. E Deus tem dado a porção a cada dia. A porção a cada dia. E assim como Ele tem me dado, Ele vai te dar também. É o mesmo Deus, nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus. E nós temos que focar não nas coisas que estão ao nosso redor ou nas nossas circunstâncias. Nós temos que focar no que é eterno. Colossenses 3, do 1 em diante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza humana, terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Você quer saber a sua identidade em Deus? É essa, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nós não podemos mais viver como o velho homem. Nós não podemos mais viver como o mundo. Nós éramos do mundo, não somos mais. Somos diferentes. Sabe, irmãos, eu vejo que nós temos que ser, eu sempre brinco isso com as meninas, nós temos que ser ETs aqui na Terra.
ETs, nós não somos desse mundo. Não somos, a gente está aqui de passagem e a palavra fala que a nossa passagem é um sopro. É um sopro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. A gente nem fazia ideia que um dia o meu esposo poderia adquirir uma doença dessa. Que do nada, uma pessoa que tocava na igreja 30 anos bateria, levita da casa do Senhor, de repente começa a sentir fraqueza no pé esquerdo. E não consegue mais apertar o chimbal da bateria. E aí vai procurar saber o que é. É uma doença terminal. A gente não sabe o que nos espera amanhã. Então nós precisamos assumir nossa identidade verdadeira aqui e estarmos preparados para tudo. E se passarmos por alguma luta, estarmos preparados para passar por essa luta. Com a fé fortalecida, com a fé em dia e com a salvação em dia. Sabia que a gente falou muito sobre isso no começo? Depois do diagnóstico? Hoje ele é outra pessoa, irmãos. Ele não é o mesmo homem. Ele não é. Esse diagnóstico transformou o meu marido. E eu costumo dizer que Deus o amou tanto e o ama tanto que precisou colocá-lo numa cama para moldar o coração dele. Ele sabe disso, a gente já falou sobre isso. Ele estava há 30 anos tocando bateria na igreja, mas era apenas um religioso. Ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha um testemunho de uma pessoa que tinha vida com Deus. Eu convivia, eu sabia. Às vezes, eu vou ser sincera com vocês, às vezes eu até duvidava se ele era convertido. Às vezes eu até duvidava se ele tinha certeza da salvação da alma dele. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente fica no automático. A gente vai só cumprir o cargo. A gente vai picar cartão. Mas não lê a Bíblia em casa, não ora em casa, não tem um relacionamento com Deus em casa. E eu não era tão diferente dele, não. Eu sempre busquei mais. Mas hoje eu olho para trás e falo, eu era muito rasa antes do diagnóstico. Eu era muito rasa. No dia do diagnóstico, irmãos, algo mudou em mim. Sabe o que foi? A minha decisão. No dia, eu cheguei em casa, depois dessa notícia, desesperada para ler o livro de Jó. Preciso aprender com Jó. Preciso ler o livro de Jó e aprender com esse homem a passar por todas as tragédias. O que quer que seja que venha pela frente, ele vai saber me ensinar, ele é um exemplo. Eu preciso ler esse livro. Comer esse livro. E aí depois, eu falei para mim mesma. Repeti várias vezes. Eu lembro que eu cheguei tão assim, atribulada, e eu queria limpar minha casa, e eu comecei a passar pano na casa, e era tudo muito acelerado, e eu falava para mim mesma, se até hoje eu brinquei de ser crente, parou a brincadeira. Parou. Agora eu vou levar a sério tudo que está escrito na palavra de Deus, e vou acreditar em tudo. E vou acreditar no poder de Deus, e vou acreditar nos milagres do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eternamente. Então tem horas que a gente lê a palavra de Deus, mas fica assim, será? Não sei você, às vezes eu fazia isso. Mas só acontece com o outro, comigo não acontece não. A nossa fé é fraca. Mas aí o Senhor vem e deixa a gente passar por uma provação. Sabe para quê? Hoje eu entendo isso. E eu estou falando isso para você porque nós estamos vivendo isso. E nós vimos a transformação
interna, minha e dele. A luta, a tribulação, o sofrimento, quando você vive em Deus, a sua fé é fortalecida. A sua fé é aumentada. A sua força, a sua coragem. Só que nós precisamos tomar uma decisão. Ser crente de verdade. De verdade. E assumir a nossa identidade. Porque se a gente não assumir, irmãos, qualquer vento, qualquer tempestade vai te derrubar. E aí, quando não te derruba, mesmo passando por tempestades, você pode falar para todo mundo: eu estou de pé, eu não estou com depressão, eu não estou tomando nenhum remédio, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me dá a força, o Senhor me dá a coragem. O meu Deus, e o nome dele é glorificado na tua luta. O nome dele é glorificado a cada dia que você levanta da sua cama, para enfrentar tudo aquilo que você precisa enfrentar. Porque o teu Deus te sustenta. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você é forte e corajoso. E você é mais do que vencedor, porque Ele te fez assim na cruz. Então nós precisamos assumir o nosso papel. Quem somos em Cristo. E é isso que Ele quer de você. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje. É por isso. E eu quero orar com você agora para a gente terminar. Amém? Você pode ficar de pé? Quem puder ficar de pé, nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Senhor sabe. Qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, aquilo que tira o teu sono, aquilo que tira a tua paz. Ele me trouxe aqui para dizer que Ele quer ser o Deus que te dá a paz, que excede todo entendimento humano. As pessoas vão olhar para você e não vão entender como você vai estar sorrindo e como você vai ter paz passando por uma tragédia ou passando por uma luta. Um dia uma pessoa me perguntou isso. Uma professora de dança. Que eu cheguei e falei assim: olha, eu preciso fazer uma coreografia daquilo que eu estou vivendo. Todas as minhas coreografias são testemunhos. Eu conto um testemunho dançando. Todas. E eu preciso fazer uma coreografia do que eu estou vivendo. E eu gostaria de uma ajuda técnica, um refino técnico no final. Você pode me ajudar? Claro, Lu. Então, vou te contar o que eu estou passando. Uma professora não crente. Quando eu fui contando, ela foi arregalando os olhos. Isso foi no começo. 1 ano de diagnóstico. Ela foi arregalando os olhos e falou assim: como você consegue? Você sempre chega na sala de aula, bem-humorada, sorrindo sempre, sempre disposta, não nega fazer nada. Eu nunca imaginava que estava passando isso na tua casa. Como você consegue transmitir essa paz passando por isso na sua casa? E ali eu pude apresentar a ela o Deus que tem a paz que excede todo o entendimento humano. Ela não estava entendendo de onde vinha essa paz e como essa paz podia estar em mim. E eu falei: é o meu Deus que me dá essa paz, que nem eu entendo. É do céu, não é da terra. Não é da terra. E Deus quer te dar essa paz também todos os dias. Ele quer te dar a mesma coragem que Josué teve. A mesma. E Ele quer te ver lá no secreto. Sabia? A gente cantou aqui um hino, né? Da sarça que pegou fogo e não se consumiu. Não foi? A gente canta muito e declara muito isso. Mas você sabia que quando Moisés ouviu a sarça que queimou e não se consumiu, estava só ele e Deus? Você está entendendo? Que a sarça está no secreto? Você está entendendo? Que é lá que Deus vai te falar e te liberar uma missão.
É lá que Deus vai te contar sobre o seu chamado, sobre aquilo que Ele tem para você, porque foi assim que Ele fez com Moisés. Ele chamou, atraiu a curiosidade de Moisés. Ele atraiu Moisés para poder falar para ele: você é o libertador do meu povo. No secreto, na intimidade. E é lá que você tem que colocar a lenha todos os dias para que essa chama não se apague. É lá. Você tem que colocar a lenha, assim como os sacerdotes colocavam, que foi o tema do nosso evento desse final de semana. A chama que não se apaga no altar, porque os sacerdotes colocavam a lenha todos os dias para manter o altar aceso. Você e eu somos o altar hoje. Nós somos o altar do Senhor hoje. E esse altar é feito lá na nossa casa, no nosso secreto, no relacionamento com o Senhor. Porque é nesse relacionamento que você vai conseguir tudo o que você precisa. Lá é a fonte. E depois que eu descobri isso, eu comecei a viver coisas inimagináveis com o Senhor. Eu comecei a viver coisas poderosas com o Senhor e coisas que eu nunca imaginei que eu iria viver. Coisas sobrenaturais acontecendo, que a gente olha e fala: meu Deus, não tinha como isso acontecer, mas o Senhor fez acontecer. Você quer viver isso com o Senhor? Você quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor? Você quer ter um testemunho de vida com Deus, de superação, apesar das tuas dores? Então assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. Coloque a mão no seu coração, quem pode, e eleve o teu pensamento ao Senhor agora, ao teu Deus. Ao teu Deus. Esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está aqui na frente, mas eleve seu pensamento a Deus agora. E vamos orar juntos. Coloca diante do Senhor todas as tuas fragilidades, a tua luta, aquela dor que você tem passado, aquela tribulação, aquilo que tira a tua paz, aquilo que tira o teu sono. Coloca diante do Senhor agora. Pai, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Queremos colocar, Senhor, todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos diante de Ti, Senhor, e lançar aos Teus pés. E confiar que o Senhor vai cuidar de tudo isso. Porque a partir de hoje nós estamos assumindo a nossa identidade verdadeira. A minha identidade, Pai, não é de sofredor, não é de murmurador, não é de uma pessoa derrotada, mas é de uma pessoa mais que vencedora, porque o Senhor nos fez assim. Levante a sua mão agora e fecha a mão assim, ó. Fecha a mão assim com força. Nós declaramos, declare comigo, eu declaro que em Cristo eu sou mais do que vencedor sobre todas as coisas. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nele eu terei coragem. E nele eu terei a paz que excede todo entendimento. E nele eu terei a minha identidade. Identidade curada, identidade sarada, porque é lá no secreto onde você vai ser curado, sarado, restaurado. E o Senhor vai te dar aquilo que você precisa, a porção por dia, o maná por dia, para você viver vitorioso nesse mundo como filho de Deus, como servo do Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame a obra do Senhor de todo o seu coração. Que é isso que Ele espera de nós. Apesar de todas as circunstâncias ao redor contrárias, ame ao Senhor de todo o coração. E automaticamente você vai amar a obra dEle também. E você não vai ter motivo para parar. Você não vai ter motivo para desistir, porque o teu amor a Deus é maior do que a tua dor. Amém? Você pode levantar a mão e declarar: o meu amor a Deus é maior do que a minha dor, do que o meu problema. Aleluia. Aplauda, Senhor.